sou Janaína Martuccello, professora de Floricultura e Pastagens da Universidade Federal de São João del Rei. Estamos aqui hoje para iniciar uma nova série, Seu Pasto é Lavoura, em que vamos abordar assuntos relacionados ao livro de mesmo título, Seu Pasto é Lavoura, para que a gente possa, de fato, transformar a pecuária pasto numa pecuária rentável e competitiva. A partir do momento em que a gente trata o nosso pasto como lavoura, nós vamos diminuir o custo de produção e vamos também aumentar a rentabilidade. Então eu convido vocês a participarem conosco da série Seu Pasto é Lavoura. No nosso primeiro episódio, nós vamos tratar do assunto abordado no capítulo 1 do nosso livro, em que a gente fala da importância de se tratar um pasto como lavoura. E eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente precisa mudar numa fazenda é a mentalidade do pecuarista. É a virada de chave na compreensão de que o maior bem que ele tem nessa fazenda é o seu capim, são os seus pastos, que vão poder garantir uma maior rentabilidade por diminuir, então, o custo de produção. E nesse primeiro capítulo, em que a gente aborda essa importância do pecuarista entender que pasto é lavoura, a gente traz alguns dados de produtividade do Brasil, de áreas de pastagens degradadas também. Então, alguns dados aí que apontam que nós temos aproximadamente cerca de 160 milhões de hectares de pastagens. E esses dados também são um pouco catastróficos quando eles nos apontam que grande parte dessas áreas estão degradadas ou apresentam algum estágio de degradação. Então nós temos muitas áreas, quase 30 milhões de hectares aí com degradação de média severa. Então não é possível que a gente faça uma pecuária rentável e competitiva nesse tipo de sistema. Mas é importante dizer para vocês que esse processo de degradação, ele não se instala de repente. Ele é um processo que ele vai acontecendo ano após ano. Justamente pelo fato da gente não conseguir imprimir práticas de manejo que façam com que esses pastos continuem sendo produtivos. Então é aí que nós não temos a visão de um pecuarista que trata seu pasto como lavoura, porque se estivesse sendo tratado como lavoura, com ajuste de lotação, com reposição de nutrientes, com controle de plantas invasoras, nós não teríamos pastos degradados. Então quando a gente começa a perceber que esse pasto está perdendo produtividade, esse, então, é o momento da gente começar a pensar em fazer uma reposição de nutrientes e mexer no manejo dos nossos pastos. Isso sim é enxergar um pasto como lavoura. Então, quais são as principais causas de degradação de pastagens no Brasil? É a gente fazer uma formação de pasto muito ruim, e esse livro trata exatamente disso. É um passo a passo sobre como fazer bem uma formação de pasto. Porque não existe a capacidade de se manejar bem um pasto se ele foi bem formado. Então, um pasto mal formado, ele é um pasto que tende à degradação num curtíssimo intervalo de tempo. E o que é um pasto mal formado? É um pasto que a gente não faz calagem, que não se tem adubação, que não se coloca semente de qualidade, não se faz cobertura de semente. Isso é um pasto mal formado. Uma outra causa da degradação é não fazer reposição de nutrientes. O solo ele vai se exaurindo. Ele não consegue entregar para você o mesmo desempenho, a mesma quantidade de nutriente ano após ano. Você está retirando isso pela planta e está retirando pelo animal. Então você precisa repor, você precisa devolver. Você tem que dividir o seu lucro com o seu solo. Por isso é importante fazer essa reposição de nutrientes. E a terceira causa de degradação de pastagem no Brasil é erro no manejo, a gente superlotar o pasto, não respeitando sua capacidade de suporte. Então a partir do momento em que há essa virada de chave, em que a gente consegue enxergar um pasto como lavoura, nós vamos ter sistemas muito mais sustentáveis ao longo do ano, e eu falo aqui não só de sustentabilidade ambiental, mas principalmente a econômica, e vamos também conseguir ter uma pecuária a pasto mais rentável e competitiva. Seu pasto é lavoura e precisa ser tratado como tal. O pecuarista nada mais é do que um agricultor de capim. Espero vocês no segundo episódio da nossa série.